E agora uma matéria muito especial, muito bacana, uma reportagem que vai deixar o teu dia mais colorido. A gente vai saber como cuidar das orquídeas. Você que é apaixonado também pelas orquídeas, tem aí na sua casa, na sua chácara, no seu sítio. Você sabe como cuidar delas direitinho para que elas estejam sempre lindas? São muitas as espécies e cada uma requer um cuidado específico. Por isso, a Thaís Gomes conversou com um especialista e vai trazer agora dicas valiosas para a gente. Olha, cada uma linda, maravilhosa. Eu acho que você não pode perder essa matéria, né? Vamos acompanhar comigo. Elas enchem os olhos. Várias cores e espécies e cada uma tem sua particularidade. Algumas se adaptam muito bem ao sol. Outras não podem ser expostas diretamente aos raios solares intensos. Mas como plantar e cuidar da orquídea em casa para que ela possa florescer de uma forma saudável e exuberante? Mas hoje a dinâmica é diferente. A gente sempre fala de orquídeas aqui na Record Rio Preto, trazemos informações sobre feiras, mas como plantar e ter uma orquídea em casa, no seu apartamento, no seu quintal? Será se você consegue, será se conseguimos, então, ter essa planta tão bonita, essa flor tão bonita em casa? Para isso e para entender e conhecer um pouquinho mais sobre o mundo das orquídeas, eu estou aqui com o André, orquidófilo, e ele vai explicar e ensinar um pouquinho para a gente sobre como plantar, sobre como ter uma orquídea em casa. André, obrigada por ter aceitado essa reportagem com a gente. Orquidófilo é quem conhece bastante e tem bastante orquídea, é isso? Exatamente, quem coleciona, cultiva e dedica seu tempo a colecionar orquídeas, né? Assim, é uma planta assim, que não tem muito assim, dificuldades, mas tem que ter alguns detalhes básicos que eu vejo que o pessoal erra muito hoje em dia. É a questão de rega, iluminação que não é adequado e também um substrato inadequado. A orquídea tem que ser cultivada com um substrato assim, que seja bem drenado e bem ventilado, que não vai compactar. Por isso você não vê orquídea aqui plantada em terra ou terra vegetal. A não ser as que são terrestres, que são poucas. Boa parte é cultivada assim, ó, com esse substrato aqui, a base de pinos e musgo. Alguns vai ter só pinos e carvão, aí vai de cada um que é cultivado nesse tipo de substrato e região. Muda também de região para região. Tem região que precisa de mais umidade, aí tem que pôr um pouco de chip de coco ou musgo. Mas região que, assim, que a pessoa não precisa assim, controlar muita umidade, só o pinos e o carvão é essencial. Suficiente, que é o nosso caso aqui em Rio Preto. Exatamente. E hoje, atualmente, mudou muito a dinâmica dos vasos. Hoje tem vaso que é ventilado. Isso aqui proporciona um ambiente muito bom para a orquídea desenvolver. Né? Ventilado, por quê? Ele não... O plástico, se for fechado, ele esquenta e passa calor para a orquídea. E isso não é muito bom. Aí, o pessoal foi adaptando ao longo do tempo, né? Um vaso ventilado. Aí também tem um vasinho de cerâmica que é ventilado. E cerâmica não passa calor para a orquídea. Para a raiz, no caso. Ponto bom, né? Exatamente. E usado muito esses dois vasos aqui para cultivar a vanda. Pode plantar a vanda no vaso também. Ou pode ser cultivada assim. Essa não é uma planta, né? Uma orquídea brasileira. Não, isso é asiática. É uma planta que vem de outro país, do outro lado do planeta. E ela pode ser cultivada assim. Só que assim, desse jeito aqui, a pessoa tem que molhar todo dia, de preferência, molhar à vontade. Certo. Ou colocar um pouquinho de esfagno aqui em volta dessa caixinha aqui que ela tem. Ou plantar. Comprar no vaso com substrato. Aí pôr molhar um dia sim, um dia não. Mas ela pode ficar assim, sozinha, sem plantar num vaso, tranquilo? Pode, tranquilamente. Só que a pessoa tem que molhar todo dia, 3 vezes por dia de preferência. Essa é um dos tipos de orquídea que existe nessa vanda. Aqui é o adubo moscote. Esse aqui, hoje, já adaptaram um esquema para poder fixar o adubo. Você coloca o adubo aqui dentro, o de bolinha, o moscote, fecha e pendura na planta. Cara, se ela tivesse plantada, você só colocar em cima do substrato aqui, do lado. E aí agora, como eu bem apresentei, nós temos aquelas dificuldades na hora de plantar a orquídea, cuidar dentro de casa. Então, como fazer isso? Aquela ali, claro, né, a vanda dá para você utilizar na sua casa, colocar na sua casa, ela é até bem prática. Mas como plantar? Como fazer de uma forma simples, Thaís? O André tá aqui para isso. Vamos lá, André, preciso do quê? Pessoal, precisa de um substrato, no caso aqui, a orquídea.
adequado para orquídea, o vaso, no caso aqui, proporcional ao tamanho da planta. Outro detalhe que eu vejo que o pessoal errar muito, por exemplo, quando a planta tem 2 frentes, aí ela tem que plantar no meio do vaso, de preferência. Se ela tiver só uma frente, no caso, quando nós falamos frente, é isso aqui, ó. Esquece a traseira da planta aqui, ó. Isso aqui é uma frente. Ela vai crescer só para cá. Só que ela brotou para os 2 lados. Ela multiplicou. A orquídea faz isso. Então, quando é assim, você tem que plantar no meio. Agora, por exemplo, tem a maioria das pessoas que eu vejo, a pessoa vai plantar orquídea, quando ela tem uma frente só, no caso aqui, ela coloca aqui no meio do vaso. A planta vai crescer para cá. Ela perdeu 3 dedos aqui, praticamente. Isso, a pessoa fala assim, mas não é nada, é um detalhe. Mas assim, você vai ter que replantar essa planta mais cedo lá na frente. Você vai perder substrato, tempo, vaso. Então, tem que procurar sempre aproveitar o máximo possível o espaço e da planta, olha o que você está fazendo. Aí, para replantar a orquídea é bem simples. Que orquídea é essa? Isso é um nobilha, uma espécie brasileira. Ok. Ocorre no nosso país, no Cerrado, Mato Grosso, subindo aí para cima do Tocantins. É uma planta muito bem assim, apreciada por colecionadores. E aí você compra normalmente, aqui em Rio Preto nós temos vários locais que vendem, compra ela assim. Exatamente, o orquidário verde desse vaso, assim. O orquidário também tem algumas que já são vendidas acoplado na madeira, fixada, amarra no toquinho e coloca no vaso, assim, em 45 graus, chanfrado. Também dá muito certo. É que aqui não tem nenhuma madeira para poder fazer essa demonstração. Aí você vai apertar o vaso aqui, ó. Aí ela vai se sortar. Na hora que ela se sortar, você coloca o resto de pedra aqui no fundo, a brita, aí você coloca a planta aqui no meio. Vai cair um pouco de substrato? Vai, naturalmente. Sempre não tentar quebrar o menos possível de raízes da planta. Aí você vai vir devagarzinho. Aqui é um momento de amor mesmo com a planta, precisa ter esse cuidado. Você vai fixando. Outra coisa, a orquídea você tem que deixar bem fixada no vaso para ela não ficar balançando. Por quê? Ela não vai conseguir enraizar depois. Aí você vai devagarzinho, encaixando o substrato, pinos aqui. É até diferente de outros substratos, esse é realmente mais seco, né, como você disse. Mais seco e não vai sufocar e nem vai compactar. A planta vai desenvolvendo naturalmente depois, emitir raiz nova e vai enraizar. E a gente vê o quanto que é fácil, é realmente comprar aqui o baldinho, o potinho, adquire a orquídea e o substrato, exatamente, que a gente compra em vários locais aqui de Rio Preto, o próprio Ceasa e até outros locais orquidários que vendem a orquídea e esses produtos e planta. Exatamente, aí você vai encaixou aqui, viu que a planta ficou firme. Outro detalhe importante, nunca enterrar muito aqui, ó, porque é daqui que vai vir a próxima brotação. Geralmente o pessoal enterra muito. Aqui tem um bulbo, o que vai no caso a gema, que vai formar esse bulbo aqui. Se enterrar e a pessoa regar muito, com o tempo, ela vai apodrecer a orquídea. Então tem que ficar o máximo possível livre aqui, ó. E daqui vai vir a próxima brotação. Aqui vai não sufocar ela. Exatamente. Com muito carinho e delicadeza. Aí depois, Feito isso, esse é o substrato que a gente até trouxe antes, só que nesse caso não precisa colocar aqui no porta-adubo, não porque essa ela está num potinho, então a gente vai colocar esse adubo na orquídea, conectado ali à orquídea, como o André está fazendo pra gente. Não precisa pôr muito não, só um pouquinho aqui, ó. Tá ótimo já é o essencial. E pode ficar tranquilo que não vai queimar raiz e nem broto esse adubo aqui. Ele pode pôr pertinho ali da planta ali, aí você vai vir regar, regou, saiu, começou a escorrer água por baixo, pelas laterais, já é o sinal que já tá ótimo, não mais que isso. Um vaso assim, a pessoa vai regar um dia sim, um dia não. Mas amanheceu chovendo, às vezes você pode pôr até mais um dia. Às vezes é mais fácil você matar por excesso d'água que por falta d'água. Orquídea, ela não gosta de muito assim, excesso. Tudo em excesso é prejudicial para qualquer coisa, até para nós, remédio, sim, tudo é prejudicial. Então tem que ser na medida. Porque se você for na natureza, for apreciar a orquídea, onde você vai encontrar ela? Fixada em árvores, casca. Ali você vê que não tem nada que segura, é só a madeira, no caso a casca da árvore e a planta, mais nada. Às vezes você vê alguma folha, alguma coisa caída ali, mas é coisa assim que não vai assim acumular muita umidade. André, e aí nesse caso, tá prontinha. Eu moro em um apartamento, por exemplo, onde eu deixo? Do lado de fora? Apartamento, geralmente, é um pouquinho assim, tem que ter um pouco mais de atenção para cultivar a orquídea. Geralmente deixar na sacada, um lugar bem ventilado, e não deixar pegar luz direta.
O sol direto na orquídea aí queima. Essa planta aqui, que é o Denfal, essa plantinha aqui, ela aprecia bastante luz. É uma planta que você pode amarrar em coqueiro, madeira, ou pode ser cultivada no vaso. É uma plantinha que floresce agora, é uma planta bem comum, floresce o ano inteiro, rústica, e cada vez mais vai aumentando os cachos. E com um preço muito bom. Essa foi a nossa estratégia, né, de trazer aqui nos nossos telejornais como cultivar de uma forma mais simples, mais prática, e até tirar algumas dúvidas de você que acompanha a gente, que deseja plantar em casa, mas não sabe nada, quer dizer, não sabia. Agora sabe. O André, que explicou pra gente, trouxe essas informações. Muito obrigada, André, orquidófilo. Então, você que está em casa, acompanhou a reportagem, prepara aí a sua orquídea em casa, envia uma foto pra gente, para que a gente acompanhe como é que está sendo a florada das orquídeas aí na sua casa. E claro, o importante é seguir todas essas orientações, iluminação, a rega, o substrato, para que a planta possa crescer saudável e deixar a sua casa, o seu quintal, o seu apartamento muito mais bonito. Ter orquídeas ou qualquer outra planta em casa, além de deixar o lar muito mais bonito, melhora o humor das pessoas e proporciona uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Minha esposa sempre teve e ela gosta muito. Aí foi, sabe, nunca para. Compra uma, compra outra, diferente, sempre tem comprando alguma diferente. Aí hoje resolveu vir todo mundo, aí escolheu mais algumas para levar. E como é que fica o ambiente da casa, com bastante flor? Ah, fica mais gostoso, né? Tem umas perfumadas, fica bem gostoso. Dá um aspecto diferente, né? A gente mora na cidade e a mãe dela no sítio, então tem um pouquinho em cada lugar, tem um pouquinho. Muda a energia do lugar, né? Uma mais linda que a outra. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Piquica tem algumas em casa, eu tenho lá no sítio dos meus pais também, porque eu compro, e aí como eu não sei cuidar muito bem, né? Quando ela cai a florzinha, eu levo lá para minha mãe no sítio, e aí ela planta no coqueiro, e aí elas vão embora. Olha, uma mais linda, mais bela que a outra, né? A orquídea, sem dúvida, é uma flor lindíssima, né? Temos outras também opções no mercado de plantas de flores, né? Mas fica aí a dica especialmente para você que tem orquídeas. Seguiu o que o especialista comentou? Ele mostrou o passo a passo de você cuidar em casa, cuidar aí no seu apartamento. Tenho certeza que agora elas ficarão ainda mais encantadoras.